Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, Série A, 34ª rodada. Com objetivos completamente diferentes, Bahia e Atlético Paranaense se enfrentaram. Mando de campo do Bahia. Bora, Bahia, minha porreta! Ah, moleque, fala tu que eu tô cansado. Se enfrentaram e tiveram um resultado horroroso para ambos. Horroroso para ambos. Atlético Paranaense corre um risco muito alto, mas muito alto, de, no ano do seu centenário, não estar na Libertadores. E o Bahia corre risco também de, no primeiro ano do Bahia é o mundo, o novo rico, o Grupo City e suas expertises, cair para a Série B. Vou receber algumas críticas pela brincadeira, mas eu estou mentindo? Não estou mentindo. Bahia e Atlético Paranaense empataram em 1-1, como eu disse, o resultado ruim para os dois, que a gente vai comentar nesse momento. Vai fazer nossa resenha aqui, a nossa análise, junto com a classificação do momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor do Furacão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é de coração com cifrão que está do lado, compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Vamos aqui logo. A classificação, como é que ficou Bahia e Atlético Paranaense neste momento de classificação. Bom, por que o Atlético Paranaense ficou bem complicado chegar à Libertadores? Bom, o Atlético Paranaense é o 7º colocado. O Atlético Paranaense está a 4 pontos na frente do Fluminense, mas o Fluminense já está na Libertadores. Fluminense, faltam aí 34, 35, 36, 37, 38. Faltam 5 rodadas, 5 jogos para o Fluminense. Para o Atlético Paranaense faltam 4, né? Rodada 35, 36, 37, 38. Fluminense engatar um monte de vitórias e entrar no G6 para virar G7, para o Atlético Paranaense classificar, sinceramente, time o Fluminense tem. Sinceramente, acho que não vai ter vontade, né? Por quê? Acredito eu, amigo torcedor do Atlético Paranaense, que o último jogo concentrado mesmo que o Fluminense teve foi o Fla-Flu dessa rodada, para não perder por arquirival, para chegar na festa de domingo, que foi hoje, no centro da cidade, dar uma zoada, igual zoaram, né, o Flamengo, pá, coisa e tal. Com os próximos jogos do Fluminense, e quanto mais for chegando próximo ao Mundial, né, que o Fluminense vai em dezembro, menos ele vai colocando o time principal. Tem na próxima rodada o São Paulo, depois tem Coritiba, Santos, talvez com Palmeiras ele vá com o time, pode ser completão, e fecha contra o Grêmio em casa. Cara, contra o Grêmio provavelmente não vai ninguém, né? Porque depois tem a viagem, o Fluminense estreia
no Mundial de Clubes, dia 18 de dezembro, se eu não estiver enganado, 17, 18 de dezembro, mais ou menos por aí. Então, talvez nesses 5 jogos que faltam para o Fluminense aí, o Fluminense vai um jogo, talvez, com a força máxima. Essa é a minha opinião. Então, cara, bicho, o Atlético Paranaense contar com o Fluminense para isso vai ser complicado. E o Atlético Paranaense está a 6 pontos do Flamengo. Porém, o Flamengo tem um jogo a menos. O Flamengo vai ganhar esse jogo, sabe? É um jogo difícil no Maracanã contra o Bragantino. Se não ganhar, se o Flamengo perder, o Atlético Paranaense fica a 6 jogos do Flamengo. A 6 pontos do Flamengo. Faltando 4 jogos. Dá para tirar? Dá. O Atlético Paranaense ganhar esses jogos, o Flamengo perder 2, dá. Mas que fica muito difícil a situação do Atlético Paranaense de estar na Libertadores ano que vem. Fica muito difícil. Está muito complicado. Não é fácil. Vamos lá, um cenário pior. O Flamengo ganha do Bragantino, vai a 60. O Atlético Mineiro tem 57 também. Só que aí já não tem 2 times. É só um. Nesse momento, tem o Atlético Mineiro também com 57 pontos. Então, o Atlético Paranaense está a 6 pontos de Atlético Mineiro e Flamengo. Então é melhor ter esses 2 ali a 6 do que só um. Então, cara, não dá para chutar o balde, jogar a toalha, não é isso. Matematicamente ainda dá para o Atlético Paranaense. Mas o futebol do Atlético Paranaense também não te convence muito a acreditar. Essa é a grande verdade. Então o empate para o Atlético Paranaense foi ruim. E para o Bahia? Bom, o Bahia está na 16ª colocação com 38 pontos. O Vasco passou, o Vasco estava atrás e passou o Bahia. O Vasco está na 15ª colocação com 40 pontos e um jogo a menos. O Vasco tem um jogo a menos. Mas o pior para o Bahia é que o Cruzeiro que está atrás tem 2 jogos a menos que o Bahia. A sorte do Bahia é que o Cruzeiro vem mal. Nos últimos 3 jogos o Cruzeiro perdeu os 3. Então, a sorte do Bahia é que o Cruzeiro não vem jogando bem. Mas o problema para o Bahia é que o Cruzeiro tem 2 jogos a menos. Se o Cruzeiro em um desses jogos que o Cruzeiro vai fazer, né, que nessa data FIFA acho que o Cruzeiro acerta isso aí. Se num desses jogos o Cruzeiro ganhar, o Cruzeiro passa o Bahia e o Bahia entra na zona de rebaixamento. E aí vai ficar faltando 4 jogos para o Bahia e o Bahia dentro da zona de rebaixamento. A pressão vai ser enorme. A margem de erro do Bahia, 0. Cara, vai ter que secar bastante o Bahia, porque o Cruzeiro tem 2 jogos. 2. Se o Cruzeiro empatar, fica com 38 pontos igual o Bahia. Não passa porque o Bahia tem 10 vitórias, ou 10 triunfos, e o Cruzeiro vai ficar com 9. Mas se o Cruzeiro ganhar um desses 2 jogos que está atrasado, o Bahia entra na zona de rebaixamento. De novo, vai ter que se apegar à fé. O Cruzeiro, os 2 jogos do Cruzeiro que estão atrasados, um é contra o Fortaleza lá, mas o Fortaleza também não está muito bem, e o outro é em casa contra o Vasco. É um confronto direto. É um confronto direto. Então, cara, a tabela do Cruzeiro não é muito fácil, tá? E tem Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras. Ou seja, nas 2 últimas rodadas, ele tem Botafogo brigando pelo título e Palmeiras brigando pelo título. O Cruzeiro joga contra o Palmeiras a última rodada, que pode ser a rodada do título. Ou do Palmeiras ou de outro time. Mas o Palmeiras provavelmente vai estar na briga. Então a tabela do Cruzeiro é difícil. Pô, mas o Bahia não pode contar para não cair com os erros dos outros. O Bahia tem que fazer por onde. Não dá para o Bahia tropeçar e ficar contando que os outros também tropecem para ele não se ferrar.
Senão fica muito difícil, né? Muito difícil para a torcida aguentar. Então, essa é a situação do Atlético Paranaense e Bahia. Qual o próximo jogo? Próximo jogo do Bahia. Bom, vamos aqui. O Bahia agora vai dar uma parada de 2 semanas, porque a gente tem a data FIFA. O Bahia não joga, tá? Bahia não tem jogo atrasado. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Partidas. Ué, não tem? Estranho. Por que eu não tenho aqui? A classificação. Ué, estranho. Não está aparecendo aqui. Não está aparecendo aqui para mim a próxima partida. Não, deixa eu pegar aqui o Bahia. Deixa eu pegar aqui primeiro o Atlético Paranaense. A próxima partida do Atlético Paranaense é sábado, dia 25, em casa contra o Vasco, que está brigando contra o rebaixamento. E o Bahia, o próximo jogo do Bahia é sábado, dia 25 também, lá em São Paulo, contra o Corinthians, que ganhou hoje do Grêmio. E o Corinthians deu uma respirada, está ali com 44 pontos, a 1 ponto do tal dos 45 pontos, que é aquele limite para não cair. Outro jogo muito difícil para o Bahia. A tabela do Bahia não é das mais fáceis. Vamos ser bem sinceros também. Bahia tem o Corinthians lá, São Paulo em casa, o América Mineiro fora, que já caiu, e o Atlético Mineiro em casa, que vai estar brigando por Libertadores. Tabela também do Cruzeiro não é fácil, mas a do Bahia também não é muito fácil. E por que a do Bahia não é muito fácil? O do Atlético Paranaense aqui, dá uma olhada no Atlético Paranaense, nos últimos jogos do Furacão. O Furacão tem Vasco em casa, Cruzeiro fora, Santos em casa e Cuiabá fora. Bom, a tabela do Atlético Paranaense não é das mais difíceis. Não é das mais difíceis. Pega 3 times brigando contra o rebaixamento. Vasco, Cruzeiro e Santos. E o Cuiabá, que já está livre na última rodada. Não é tão fácil. O Atlético Paranaense vai ter que contar aí com os tropeços de Flamengo e Atlético Mineiro para conseguir chegar à Libertadores. E o jogo, cara? Vamos lá pro jogo. Bom, se você pegar no total, o Bahia foi superior ao Atlético Paranaense. No primeiro tempo, foi bem superior. No primeiro tempo foi bem superior. Criou boas chances e definiu mal. O Atlético Paranaense conseguiu algumas coisas, o Bahia começou com muita pressão, lá pelos 15, 20 minutos o Atlético Paranaense conseguiu dar uma equilibrada, mas o Bahia foi superior. Acho que é indiscutível a superioridade, o Biel fazendo um bom jogo ali. O Juba também, que entrou ali como um ala, né, mais ou menos, jogou ali numa linha com 3 zagueiros, o Rezende fazendo esse terceiro zagueiro, o Juba fazendo um ala e o Biel fazendo o atacante, né? Bahia foi melhor, foi superior, chutes. No primeiro tempo, se eu não estiver enganado, o Atlético Paranaense deu 1 chute. E mesmo assim foi bloqueado. Ou seja, foi amplo domínio do Bahia no primeiro tempo. Mais um jogo onde o Bahia domina o seu adversário. Aí vai para o segundo tempo. Não muda muita coisa. O Bahia continua dominando o jogo, botando pressão, indo para cima. Teve alguns lances polêmicos, ali de situações dentro da área, que jogadores do Bahia reclamaram. Teve um encontrão do jogador do Atlético Paranaense nas costas do jogador do Bahia, ali dentro da área, que o juiz não entendeu nada, achou que não foi nada, mas eu já vi lances exatamente igual a esse, serem marcados pênaltis, serem marcados falta fora da área. Mas como esse encostão nas costas parece que não tem nada muito definido, uns dão falta, outros não dão,
Nessa rodada mesmo teve um jogo que teve um encostão de nada. O juiz parou e marcou a falta. Foi até menos encontrão do que esse lance que eu estou falando. Teve bolas na mão dentro da área a favor do Bahia, que é discutível, mas eu também não achei que foi pênalti, porque foi um lance. Teve um lance que o jogador da Atlético Paranaense estava com a mão no ombro do jogador do Bahia. Teve alguns lances polêmicos ali, que eu tenho certeza que a torcida do Bahia vai chiar, vai reclamar bastante, né? Achei o árbitro muito confuso em alguns lances. Algumas faltas não eram faltas, ele marcou, outros zero ele não marcou. Inclusive no lance do pênalti, tem um delay do lance até ele apitar. A impressão que tem é que o bandeirinha falou para ele, foi pênalti. Que a princípio ele não marcou. A princípio ele não marcou. Aí tem um delay, o lance segue e ele vai, marca o pênalti. A impressão que eu fiquei foi essa, que o bandeirinha gritou, foi pênalti. Essa foi a minha impressão. E o Bahia consegue o pênalti, bate o pênalti, faz o gol e merecidamente o Bahia faz 1-0, sai na frente. O Vasco estava empatando com o América. Tudo perfeito para o Bahia. Aí o Atlético Paranaense sai, vai para dentro, meio desorganizado, mas vai. Começa a colocar uma pressão, se escancara. O Bahia tem um monte de contra-ataques a seu favor. Erra em todas as decisões que tomou. E numa bola parada, toma o gol de empate. De cabeça do Canóbio, que não é alto. E o jogo termina 1-1. Bom, diante do que foi o jogo para o Atlético Paranaense, que jogou menos que o Bahia, essa é a verdade, o placar não foi ruim para o Atlético Paranaense. Porque se tivesse que ter um vencedor, seria o Bahia. Correto? Mas, para o campeonato, o resultado foi horroroso para o Atlético Paranaense. A torcida do Atlético Paranaense, sinceramente, tenho quase certeza, ainda não vi no WhatsApp, mas eu tenho quase certeza que lá no grupo, no nosso grupo do Atlético Paranaense, a torcida não acredita mais em classificação. Tenho quase certeza. Mas para o jogo, o resultado foi satisfatório, porque o Atlético Paranaense não jogou para ganhar. Ponto. E para o Bahia? Cara, vou terminar aqui rapidinho, para não ficar muito longo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus amigos torcedores do Bahia. Os torcedores do Bahia já estão reclamando do Rogério Ceni, como reclamaram do outro treinador, já reclamaram do outro. Bom, quem é que montou esse elenco? Ah, boa. Quem montou esse elenco não foi nenhum treinador. Vamos ser sinceros. Quem montou o elenco não foi nenhum treinador. Quem montou o elenco foi o Grupo City. E ponto. E a torcida lá no início bateu palmas. Beleza? Não foi treinador. Ah, não, o treinador fulano e tal. Mentira. Não foi nada. Quem montou, quem trouxe, foi o Grupo City do jeito que eles queriam. Depois que a coisa começou a desandar, que o Grupo City só olhou para o lado financeiro, aí começaram a trazer alguns jogadores a pedidos, né? A pedidos. Jogadores mais cascudos, jogadores já prontos. O Rogério Ceni, quando chega, já tem esses jogadores lá. Só que, deixa eu te falar uma coisa, amigo torcedor do Bahia. Alguns erros que o Bahia está cometendo, ele já cometia antes do Rogério Ceni, parceiro. Alguns erros que o Bahia comete antes do Rogério Ceni. Eu vou te dar um. Bola aérea dentro da área do Bahia. Sempre foi um barata voa. O Bahia, desde o início, não é bom defensivamente na bola aérea. Beleza? E outro, que eu acho que é até mais grave do que o bola aérea dentro da área. Desde o início do campeonato, que o Bahia tem um volume de jogo bom, mas as finalizações e as tomadas de decisão no último passe são erradas.
a quantidade de situações que o Bahia cria durante o jogo, talvez o Bahia seja o time que mais cria situação dentro de um jogo. Acho que se pegar os 20 times da Série A, o Bahia talvez seja o time que mais crie situações. Mas em compensação, o Bahia provavelmente é o time que mais desperdiça, que joga no lixo o último passe. Isso aí não tem nada a ver com o treinador, irmão. Não tem nada a ver com o treinador. Nada a ver com o treinador. O treinador treina, bota... Porra, mas não dá pro treinador, numa altura do campeonato desse, porra, ensinar o cara a chutar, pô. Botar na cabeça dele o que ele tem que fazer, se ele tem que chutar ou tocar. Eu vou te dar um exemplo só, para vocês entenderem o que eu estou falando, que aí não é culpa do treinador, é do jogador. Todo mundo sabe que eu gosto do Rogério Ceni, mas se eu tiver que dar porra do Rogério Ceni, eu vou dar, sem problema nenhum. Eu não estou defendendo o Rogério Ceni, eu estou explicando. Vou te dar um lance só, para vocês entenderem o que eu estou falando, caso não entenderem. O Bahia estava ganhando de 1-0. Tem um contra-ataque. 3 jogadores do Bahia contra 3 do Atlético Paranaense. Chegam na frente da área no contra-ataque. Escolhem mal, para variar, o que tinha que fazer. Aí a bola me sobra na esquerda. Quem é que está na esquerda? É o poderoso Everaldo, que fez o gol de pênalti. A bola me vem no alto. O lance, a bola me vem entre a linha da grande área e a linha da pequena área. Ele estava ali. E um jogador do Atlético Paranaense atrás dele. Ele me tenta uma bicicleta. Qual era a probabilidade, naquela posição, do Everaldo fazer um gol de bicicleta dali? Me diz aí. Não era melhor ele tentar dominar a bola, girar essa bola, ganhar tempo com a bola no pé, já que estava ganhando de 1-0? Porra, aí a culpa não era do treinador, irmão. A culpa não é do treinador. Esse próprio Everaldo teve um contra-ataque que ele não sabia se ele casava ou se comprava uma bicicleta. Final das contas, ele chutou em cima do cara. Não tinha nem posição para chutar, mas chutou. Aí fica difícil, parceiro. Aí fica muito difícil. Ah, só para terminar. Cara, vocês sabem por que a maioria dos times agora, quando tem falta próxima da área, coloca um jogador atrás da barreira? Sabe por quê? Todo mundo deve saber. Porque um perna de pau, um caneleiro chamado Ronaldinho Gaúcho, tá de sacanagem, né? Ronaldinho Gaúcho fez um gol por debaixo da barreira no jogo Flamengo e Santos. Ele falou que ia fazer, tem vários vídeos aí, de vários jogadores falando, ele falou que vai fazer, porque ele treinava, falou, eu vou fazer isso. Teve o jogo, a barreira do Santos pulou, ele botou por baixo e meteu o gol. Um jogo épico, que foi 5-4 Flamengo. Neymar ainda jogava no Santos. A partir desse momento, todo mundo começou a botar um cara ali atrás para a bola não passar por debaixo da barreira. Mas deixa eu ser bem franco, nego tá de sacanagem. Quem é aqui no Brasil que tem capacidade de fazer um gol igual o Ronaldinho fez? Me diz aí na boa. Tu vai talvez contar nos dedos. De repente um Rafael Veiga do Palmeiras. Lá o Arrascaeta lá do Flamengo, batendo ali por baixo. Mas mesmo assim, meu irmão, não tem nenhum Ronaldinho Gaúcho aqui, parceiro. Nenhum. Não é fácil você encontrar o tempo para a bola passar por debaixo da barreira, parceiro. Aí pede-se um homem atrás da barreira. Deitado lá. Isso aí todo mundo fala, não, mas pode acontecer. Tá boa. Tá boa. Eu acho um absurdo, eu acho que o nego viaja demais na maneira. Não tem ninguém aqui que vai conseguir fazer aquilo. Tá bom, ninguém. Essa é a minha opinião. Então, empatou 1-1, mas o Bahia foi superior ao Atlético Paranaense. O resultado do jogo, o Bahia foi horroroso, do Atlético Paranaense. O resultado do jogo foi bom, porque estava perdendo, não jogou quase nada, mas o resultado em si, para os dois,
para a classificação foi ruim. O Bahia, um problemaço com o Z4, o Atlético Paranaense cada vez mais longe da Libertadores no ano do seu centenário. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!